Passar pelos processos de Deus é algo que é profundo, que vai te trazer fortaleza, que vai te enraizar na presença dele. E isso é maravilhoso. É o que a gente deseja, mas vai doer. Não vai ser simples, não vai ser fácil e não vai ser rápido. Processos não são rápidos. Não adianta você ter pressa. Não adianta você querer acelerar as coisas, porque não é assim. A partir do momento que você se entregou ao Senhor, que você realmente entregue, não queira controlar nada, você não vai conseguir. É entrega de verdade. Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Aline Félix e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem compartilhado com o meu coração. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para compartilhar algo que possa trazer crescimento, para que possa trazer força na tua vida espiritual. Deus tem compartilhado coisas incríveis, transformado a minha vida, me feito crescer, e é por este motivo que eu estou aqui para gravar este vídeo e compartilhar. Se você já é inscrito no canal, eu agradeço o seu apoio. Caso seja a sua primeira vez, seja bem-vindo a este canal, se inscreva, comece a acompanhar o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Não deixe também de conhecer os outros vídeos do canal. Nós temos algumas séries já gravadas, você pode ir até lá e conhecer alguma delas. Hoje daremos início a uma nova série, a série onde vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, em especial o processo, aquilo que eu tenho passado, que Deus me tem feito experimentar, para que eu seja aprovada diante do meu Senhor. Então este é o novo assunto aqui no meu canal. Pretendo fazer 5 vídeos a este respeito, para que eu consiga compartilhar tudo. Então, provavelmente, nós teremos a primeira parte e posteriormente farei a segunda, a terceira, até a 5ª parte. E para meditarmos neste assunto sobre o processo de Deus na vida dos seus filhos, eu quero trazer o maior de todos os exemplos, o próprio Jesus. É nele que eu vou me inspirar em alguns dos momentos e quero já de início compartilhar uma mensagem da palavra de Deus para que nós possamos começar este assunto. E o versículo deste vídeo é no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. O texto diz assim, na minha Bíblia, o título é O Servo Sofredor. E o versículo 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém? Então, já de início, nós vemos Deus falando a respeito do seu Filho Jesus, que era parte do plano dele esmagá-lo. E como é difícil ser esmagado. E nós que escolhemos seguir a Jesus, que escolhemos abandonar as nossas vidas, deixar a prática do pecado, nós também vamos ser esmagados. Embora nós vemos no evangelho de hoje as pessoas ensinando a vida feliz, a vida boa, a vida cheia de bênção, só vitória, mas nós sabemos
que não é bem por aí. Nós somos, sim, esmagados, nós somos testados, experimentados, para que nós possamos alcançar o nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação, que ela é gradativa, aos poucos, dia após dia, temporada após temporada. E é exatamente assim que nós seremos trabalhados, pouco a pouco, conforme nós formos nos entregando ao Senhor. Confesso que tem sido trabalhoso. O Senhor tem realmente trabalhado em minha vida. Algumas das coisas a gente percebe já de imediato, algumas mudanças, alguns comportamentos, nós vamos sendo guiados pelo Espírito. Outras coisas nós não vemos, nós não enxergamos, não entendemos, o que nos causa um pouco mais de dor no nosso coração, mas nós sabemos que é um teste que o Senhor está refinando a nossa confiança. E como é difícil passar por isso. Você está passando por situações, por circunstâncias que você não sabe como vai ser depois, que você não entende completamente o que aquilo está fazendo com a sua vida. E é assim que eu tenho me sentido nos últimos meses. Processos que nem sempre nós entendemos, mas nós temos que agir pela fé, acreditando na promessa, acreditando na palavra que o Senhor falou com você, falou comigo. Não importa se tem 1 ano, se tem 2, ou se tem 20 anos, que é o meu caso, muito mais de 20 anos. O Senhor falou comigo a primeira vez sobre o meu chamado e o meu propósito quando eu tinha 16 anos. Isso foi no ano 2000. E de lá para cá, eu tenho guardado no meu coração aquilo que Ele me chamou, o meu propósito, aquilo que eu preciso cumprir nessa terra, para que o nome dEle seja exaltado na minha vida. Eu confesso que foi a partir mais ou menos de 2 anos atrás que eu comecei a entender que tudo era um processo. E não apenas um, mas vários processos, né? Eu olhei um dia assim para toda a minha circunstância, para todas as minhas dificuldades, todas as provações que eu estava passando e eu pensei assim: meu Deus, já fazem mais de 30 anos que eu estou na sua presença e eu ainda estou passando por processo. É um processo contínuo, né? Não tem fim. E eu parei, até me entristeci neste dia, né? Porque eu comecei a buscar ao Senhor com os meus 8 anos de idade. Foi quando os meus pais se converteram, no ano de 1991. Desde então, eu tenho aprendido muito, tenho crescido, o Senhor tem trabalhado em mim. Mas eu confesso que quando eu parei para pensar nos processos e vi que ainda eu não tinha alcançado o propósito de Deus para mim, o meu coração se entristeceu, eu chorei bastante, meu coração ficou muito quebrantado. Mas eu entendi que é assim mesmo. É exatamente dessa forma que nós lemos e encontramos as experiências de todos os homens e mulheres de Deus na palavra, na Bíblia. Davi, José, Moisés, Abraão, o próprio Jesus. Então não tem como nós fugirmos. A gente não quer muitas das vezes aceitar, mas o Senhor, em algumas pessoas, Ele acaba cercando as pessoas. Ele cerca, Ele mostra e Ele leva para o caminho que Ele planejou. Saiba que o Senhor tem um plano
e este plano será cumprido. Não importa o que aconteça na sua vida, porque por um momento na minha vida eu também achei que o plano tinha falhado, que o plano estava acabado, que não iria mais se cumprir. E foi neste momento que eu passei por uma grande frustração na minha vida, que o Senhor falou: não, filha, você ainda está nos meus planos. Eu ainda estou com os planos de pé para a sua vida. E isso mexeu fortemente comigo. E quando o Senhor assim falou, o processo foi só aumentando. O esmagamento, a entrega. E a partir do momento que a gente faz a entrega completa do nosso ser, do nosso coração ao Senhor, e a gente desiste de lutar, de querer fazer as coisas do nosso jeito, se realmente esse ponto chega, é aí que o processo pode aumentar, porque é assim que tem acontecido comigo. Se isso tem acontecido com você, saiba que é o Senhor trabalhando. Nós não entendemos, nós choramos muito, é muito choro, é muita renúncia. Nós renunciamos muito e é um trabalhar. Ao longo dos vídeos eu vou estar falando mais a respeito de todo esse trabalhar do Senhor, as coisas que eu tenho aprendido, mas saiba que é assim. Este processo não é nada fácil, não é nada bonito. As pessoas estão correndo atrás hoje de descobrir o seu propósito, de saber qual é o seu chamado. Inclusive, tem muitas pessoas correndo de um lado para outro, perguntando para as pessoas: eu quero saber qual é o meu chamado, eu quero saber qual que é a minha missão, o que eu tenho que fazer. Mas eu quero dizer que, assim que você descobre, você tem uma responsabilidade, você tem uma renúncia a ser feita. Uma não, várias. Nós fazemos várias renúncias para seguir o chamado, para cumprir com uma missão. E as pessoas não pensam nisso. Elas pensam que cumprir um chamado, ter uma missão a ser feita, é algo que vai trazer status ou que vai lhe causar fama, e não é bem por aí. Não mesmo. A partir do momento que você descobrir, que você entrar em sintonia com Deus e você conseguir ouvir do Senhor o que Ele tem para sua vida, você vai passar por vários processos. Um dos primeiros é a sua entrega completa, a sua renúncia completa. E se você não faz isso com entendimento, com sabedoria, com um coração verdadeiro, o Senhor vai pegar você. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha noção do chamado, eu queria, eu nunca respondi para o Senhor não. Eu nunca falei para o Senhor que eu não faria o que Ele queria. Eu sempre disse sim ao Senhor. Só que a partir do momento que eu realmente me entreguei, sem reservas, sem resistências, mas eu estava seguindo a minha vida normal, fazendo aquilo que eu achava que deveria ser feito, até que o Senhor me parou, o Senhor me cercou e Ele fez com que eu parasse e olhasse para a obra, para o chamado dEle na minha vida. Então Ele parou tudo ao meu redor, toda a minha vida, em todas as áreas, foi parada, para que eu parasse, olhasse para Ele e começasse a realmente executar aquilo que Ele queria, aquilo que Ele me chamou.
E isso não é fácil. Não é fácil você abrir mão de muitas coisas, você deixar o Senhor te moldar por dentro, tirar o seu orgulho, tirar as suas vontades, abrir mão de alguns sonhos, abrir mão de interesses próprios. Tudo isso faz parte do processo. Tudo isso é dolorido e leva tempo. Não é do dia para a noite. E as pessoas querem que tudo aconteça rápido. As pessoas querem um chamado que seja fast food, e não é assim. O processo de Deus é devagar. Ele é aos poucos. Ele vai acontecendo com o passar dos anos. Uma das coisas que o Senhor quer trabalhar em nós é a paciência, é a perseverança. E perseverança você não consegue do dia para a noite. Perseverança, muitas das vezes, vai além dos anos. São anos para que você venha a ser moldado e seja perseverante e tenha uma fé realmente forte, verdadeira, enraizada em Cristo. Então, não existe glamour, não existe status em ser chamado e em ser esmagado pelo Senhor. Isso é algo que a gente vê alguns grandes homens, grandes mulheres de Deus contando os seus testemunhos, contando as suas histórias. E nenhum deles fala que surgiu de repente. Nenhum apareceu do nada e já estava preparado. E essa preparação, ela é com muitos anos. E é uma coisa que a gente não compra, é uma coisa que não se vende, embora nós vejamos isso, né, no meio cristão, no meio evangélico. Tem pessoas que compram unção, compram títulos. Já ouvi falar de obreiros que compraram um título de ser apóstolo, um título de ser bispo, um título de ser qualquer coisa que seja. Isso não se compra. Unção não é comprada, chamado não é comprado. É o Senhor quem escolhe. É Ele quem escolhe e Ele trabalha no vaso para que fique do jeito que Ele quer. Então, voltando ao nosso modelo, que eu quero usar o exemplo de Jesus para esse nosso primeiro vídeo. Não esquece, deixa o seu like, deixa um comentário aqui também, falando um pouco do seu processo, do que você tem aprendido, do que você tem passado. Seu comentário e o seu like vai ajudar que esse vídeo chegue às mais pessoas. Então eu conto com seu apoio. O nosso mestre Jesus, quando estava no Getsêmani, e foi ali aonde já estava dando início, né, ao seu sofrimento, nós vimos que ali no Getsêmani era a entrega completa de Jesus. Ali no Getsêmani, ele sabia que o momento da crucificação estava próximo. E dali por diante, era só olhar para a frente. E eu confesso para vocês que é assim que eu me sinto também. É assim que a partir do momento que eu decidi que eu cumpriria com a missão do Senhor, foi assim que eu comecei a me sentir. Você tem uma certeza, uma convicção de que é um caminho que não tem mais volta. Não tem como você olhar para trás. É só olhar para frente. É uma decisão. Você decide de que vai cumprir com aquilo, custe o que custar. E isso é muito forte. Você se entregar a ponto de falar: eu vou, Senhor. Eu vou e não vou olhar mais para trás. E aí, quando você começa a ser esmagado, apertado,
Você chora, 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 mas você sabe que você não vai voltar mais. E foi assim com Jesus. Ele estava ali no Getsemane. Ele suou gotas de sangue. Ele estava profundamente angustiado, mas ele queria obedecer. Ele queria cumprir a vontade do Pai. E embora ele pediu algumas vezes, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu algumas vezes, não foi uma vez. Pela história que conta nos evangelhos, foram pelo menos 3 vezes. Ele parava, tinha essas pausas, ele ia conversar com os discípulos e encontrava eles dormindo. Então, quando nós paramos e meditamos nessa história, pensamos como que foi tudo aquilo, a gente sabe que ali era dor, era sofrimento, não tinha nada de esplêndido, não tinha nada de maravilhoso, era dor, era lágrimas, mas ele pediu ao Pai que ele queria cumprir a vontade dele. Ele falou, Pai, que não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. E é assim que nós seguimos neste processo de esmagamento, de dor, de entrega, uma entrega completa, que você sabe que agora você só pode seguir em frente, não vai mais voltar para trás. E então, quando nós achamos que esse esmagamento, que essa aflição do Getsemane já é muito, já é o bastante, não, Jesus ainda vai para a cruz. E é ali na cruz que o esmagamento é completo. Ali, de uma vez por todas, a dor vai ser pior do que nunca. Vai ser a dor mais terrível, a dor mais dilacerante que um ser humano poderia ter. E foi por este processo que Jesus passou. Foi esse processo que ele passou, porque era plano do Senhor para cumprir um propósito. E quando nós somos chamados para cumprir um propósito para o reino de Deus, nós seremos esmagados por completo. Não vai sobrar nada. Ele vai tirar tudo que é próprio nosso, de dentro do nosso coração. É isso que eu tenho passado. E se você tem passado por isso, que você possa se confortar, sabendo que o nosso Mestre Jesus passou e ele falou que ele venceu, que não era para nós termos medo, que nós também venceríamos nele. Em Jesus, nós vencemos, nós conseguimos com ele, porque ele está vivendo em nós. Porque nós decidimos entregar a nossa vida para viver por Ele. E isso é maravilhoso. É doloroso para quem se entrega, mas a gente sabe que após a morte veio a glória, veio a ressurreição. Então você pode ter certeza que após esse processo, o nome dele será poderosamente glorificado na sua vida, em tudo que você for fazer. O nome do Senhor será poderoso e o nome do Senhor será espalhado através da sua vida, do seu ministério, do seu chamado. Eu creio nisso. E nessa parte do processo de Jesus, qual foi a frase que ele falou quando estava na cruz? Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o tamanho desta aflição, dessa agonia. Ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sozinho. E isso a gente traz para as nossas vidas. E nós sabemos que também passamos estes momentos.
que nós olhamos para as circunstâncias, que nós olhamos um monte de coisas que saem fora do lugar. O processo faz isso. Eu posso falar porque é a minha história, é o que eu tenho passado. Tudo sai do lugar. Nada está como era antes. Tudo mudou. E mudanças são desconfortáveis. Mudanças trazem dor. A maior parte delas sempre são mudanças que nós não esperamos. Às vezes são surpresas, são coisas que você nunca imaginou passar. E é exatamente aí que a gente passa. Nós passamos por isso, faz parte. É desse caminho de esmagamento, de processo, que nós sentimos tudo isso. Tudo vira de cabeça para o ar. E a gente se sente sozinho, a gente não consegue entender. Embora a voz do Senhor sempre venha nos acalmar, mas é uma aflição muito grande. Não é fácil. E se sentir sozinho é muito pior, é muito difícil. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Está aqui abrindo meu coração para dizer para vocês que mesmo que tudo desmorone, mesmo que tudo não faça sentido algum, que você não saiba ao certo o que está acontecendo, se você realmente entregou a sua vida de todo o coração e decidiu cumprir o chamado de Deus, saiba que em toda essa turbulência, o Senhor está com você. O Senhor fala na sua palavra por muitas e muitas vezes: não temas, não tenha medo, o Senhor está com você. Mesmo que você esteja aí nesse vendaval, trazendo esse monte de incertezas, esse monte de dores, de tribulações, saiba que o Senhor está com você e não é para você ter medo. Amém? O processo, ele vem trazer a gente a obediência. Meu Deus, e como é difícil obedecer. Como a gente descobre que nós somos filhos teimosos e desobedientes. E essa obediência, muitas vezes, é algo que é fora da realidade, é algo que parece insano, não faz sentido, não tem lógica, não tem nada a ver com o que você aprendeu até aquele momento. É como se tudo que você tivesse vivido até ali, nada valeu, nada que você conheceu até ali te faz entender o processo. Você não consegue, como se houvesse uma nova vida, você tivesse ido para outro lugar, porque você não entende nada e toda a lógica, todo o seu conhecimento racional que você tinha até ali, você perde. Você pode ter certeza que você perde. Se você não perdeu ainda, você vai perder. Porque quando chega o teste da obediência, que você precisa obedecer, eu posso te garantir que nada será da forma que você pensa. É tudo ao contrário, é tudo invertido. É mesmo para confundir a nossa lógica humana. Tanto é que, se nós lembrarmos da história de Abraão, quando Deus chamou ele, o que foi que Deus falou? Sai do meio da tua parentela para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então para e pensa, que sentido faz? Que loucura é essa que você vai sair de um lugar que você está estabelecido para caminhar num lugar que você não sabe, e se alguém te perguntar, você fala: eu estou só obedecendo, eu não sei para onde eu vou. Então não faz sentido. Dentro do nosso raciocínio, da nossa lógica, não faz sentido.
E é exatamente assim que o Senhor trabalha. Também nesse mesmo personagem, Abraão, nós temos a história de Isaac. Abraão ficou por anos a fio esperando a promessa do nascimento de Isaac. E simplesmente, depois que Isaac está com ele, depois que a promessa está cumprida, Deus simplesmente fala para ele: eu quero Isaac como um sacrifício. E faz com que Abraão suba ao monte para sacrificar Isaac. Então, são essas passagens, essas histórias que nos trazem conforto quando estamos passando por um processo do Senhor na nossa vida. Porque nós queremos encontrar apoio na palavra, principalmente, porque, como eu disse, tudo foge do sentido, nada faz sentido, existem muitas dúvidas e talvez incertezas, inseguranças, e é aí onde Deus quer realmente que você confie cegamente. Esta é a palavra, que você confie cegamente no Senhor, que você realmente cresça no seu relacionamento com Ele. É um crescimento que você primeiro se fortalece por dentro, nas raízes, né, como alguns costumam ensinar. Você está crescendo nas suas raízes, no seu fortalecimento. Não é nada superficial, é algo profundo. Passar pelos processos de Deus é algo que é profundo, que vai te trazer fortaleza, que vai te enraizar na presença dele. E isso é maravilhoso. É o que a gente deseja, mas vai doer. Não vai ser simples, não vai ser fácil e não vai ser rápido. Processos não são rápidos. Não adianta você ter pressa. Não adianta você querer acelerar as coisas, porque não é assim. A partir do momento que você se entregou ao Senhor, que você realmente entregue, não queira controlar nada, você não vai conseguir. É entrega de verdade. Hoje não tem nada na minha vida que eu possa dizer que eu controlo. Eu estou batalhando, eu estou buscando ao Senhor para poder compreendê-lo, para poder me deixar ser guiada pelo Espírito em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em toda a minha vida. E isso não é simples, isso não é fácil. Você precisa realmente se desapegar por completo de tudo que está dentro de você. Tudo, tudo, em todas as áreas, em toda a sua vida. Isso é o processo de Deus. É incrível, é doloroso, mas você sabe que é por um resultado triunfal. É um resultado que o Senhor vai fazer. É Ele quem está trabalhando, e quando a obra estiver completa, é para a honra e a glória do nome dEle. É para que o nome dEle cresça na sua vida, em todos os lugares e aonde quer que você for. Amém? Vamos lá, tenho muita coisa ainda para conversar. Gente, o vídeo já está bem longo, nós vamos cortar e colocar o restante no próximo vídeo. Aguardem a próxima semana a segunda parte desta série do processo de Deus na nossa vida. Fique com Deus, um abraço, tchau!